Vamos para a palavra de Deus, meus irmãos. Te convido a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Amém? A palavra do Senhor diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai amado, Deus de amor, te louvamos e bendizemos ao teu nome. Nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a tua voz, de sermos tocados pela tua palavra. Que o nosso coração esteja preparado para receber a semente do teu evangelho, que é viva e eficaz, e que nós possamos responder a ela, Pai, com toda a nossa força. Tira todo o cansaço, tira, Pai, em nome de Jesus, toda a ansiedade. Como a palavra do Senhor diz, cabe a cada dia o seu mal, que o que temos que fazer amanhã, confiemos no Senhor, que Ele fará, que Ele nos ajudará, mas que nesse momento possamos estar cativos àquilo que o teu Santo Espírito quer falar conosco pessoalmente. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é dependência, o verdadeiro descanso. Na verdade, esse texto, quando Jesus fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, é um chamado universal. Na verdade, todos nós, em alguma área ou algumas áreas da nossa vida, a gente vai ficando cansado. E muitas vezes, nós somos o protagonista desse cansaço. Muitas vezes trazendo para a nossa vida uma expectativa de alta performance em tudo que a gente faz. E hoje a internet também auxilia nisso. Por quê? Porque ali estão protótipos de vidas perfeitas, de cases de sucesso, quando na verdade a maioria é fake, meus irmãos. A maioria é maquiagem, a maioria é superficialidade. Às vezes a gente ouve uma palavra na internet, fala, nossa, que bênção e tal, e quando você fica sabendo, a vida daquela pessoa tem péssimos testemunhos. E eu entendo que sempre quando há uma oportunidade da palavra de Deus ser pregada e a gente ouvi-la, é necessário que de nós parta uma expectativa e uma fome, para que quando aquela palavra for liberada, a gente possa responder de acordo com aquilo que é a expectativa de Deus para a nossa vida. Esse convite de Jesus, meus irmãos, é muito atual, é muito pertinente. Sabe por que a nossa vida é uma viagem? Desde quando nós, na verdade antes da concepção, ali já vem sentimentos da mãe, do pai, e aquela criança que está sendo gerada, ela já recebe aquela expectativa, aquele carinho. E muitos, desde o ventre, são rejeitados. Meus irmãos, isso é muito sério. Desde da concepção, ou antes, né? A gente vai acumulando na nossa vida uma bagagem
apesar de estar apenas começando o ano de 2026, que eu creio que será um ano abençoado, quem crê? Será um ano abençoado, mas muitos de nós ainda carregamos sobrecarga, traumas, frustrações, decepções, baixa autoestima, amargura, desejo de autojustiça, situações mal resolvidas, falta de perdão aos outros e a si próprio, ansiedade, depressão, tristeza na alma, um sentimento de impotência frente a certas situações que a gente tem vivido. A gente não vê uma luz no fim do túnel. E às vezes você fala, poxa vida, eu me vi em algumas dessas situações, em algumas dessas expressões. Será que eu sou pior do que os outros? Não, meus irmãos. Nós somos gente. E como gente, nós estamos sujeitos a isso, a todos esses sentimentos, tudo isso que eu disse aqui. A questão é como nós vamos responder a isso. Mas como eu disse, a maioria da carga que a gente carrega, nós somos o protagonista, nós é que trazemos para nós esse peso. Por exemplo, a hiperatividade, meus irmãos. Muitas vezes a gente quer fazer tudo, a gente quer centralizar tudo em nós, e isso cansa. Às vezes o tempo, parece que a gente fala, já está pronto o discurso, né? Eu não tenho tempo. Eu vejo esses podcasts, muitos assuntos interessantes, que são ali discutidos, conversados, ensinamentos, compartilhamento de corações. Isso acontecia muito nas nossas salas, nas nossas mesas. E por que nós estamos deixando elas ficarem vazias? Por que nós estamos negligenciando isso? A mesa, a sala. Famílias hoje já não comem, já não tem a refeição mais juntos. É um na frente da televisão, o outro na internet, o outro trabalhando, o outro. Como é importante, meus irmãos, olhar olhos nos olhos, conversar, trocar informações, experiências. Às vezes a gente acha bonito na vida dos outros, mas é importante a gente trazer isso para a nossa realidade. Como eu disse, a desculpa é não tenho tempo, mas na verdade, o tempo é aquilo que a gente prioriza fazer. E às vezes a gente tem priorizado passatempos, distrações, e temos negligenciado o que é mais importante. O trabalho cansa, mesmo fazendo o que gosta. Eu faço algo que eu amo, que é venda, que é contato com o cliente todos os dias. Os meus 130 clientes, na grande maioria, são meus amigos, abençoados. Eu os chamo assim. Mas cansa, meus irmãos. Demanda, cansa, porque é pressão, é meta, é números para serem alcançados, é performance, é comparação, e a gente é mestre nisso, de se comparar com os outros. Somos um número, infelizmente, para muitas empresas nós somos números. Apesar que quando eu tive câncer há 2 anos atrás, meu gerente, ele foi um grande amigo e me ajudou muito e deu todo o suporte. Casamento cansa, é bênção, é propósito de Deus, mas cansa. E o que cansa no casamento, meus irmãos? O que faz o casamento ficar cansativo? Inversão de papéis. Não assumir o sacerdócio na nossa casa. Deixar virar rotina. Desgaste no relacionamento por falta de diálogo. Indiferença, meu Deus, como indiferença mata relacionamento. Silêncio punitivo.
É triste sentir saudade de alguém que está do seu lado. Eu já passei por isso muito tempo. É triste. Desacordo, competição de egos, falta de renúncia de uma ou das duas partes. E nós somos chamados para ser uma só carne. Nós não fomos chamados para viver uma vida solo no casamento. Uma casa dividida, nós sabemos que ela não subsiste. Infelizmente, tem pessoas que se divorciaram, não por algo grave que aconteceu. Aí você vai conversar, uma das partes cansou de lutar sozinho, porque a outra parte não respondia, falava, a pessoa não mudava. Por isso o casamento com esse tipo de atitudes cansa. Filho cansa. Filho é a bênção do Senhor, assim como casamento, herança do Senhor. Eu, pai e avô, meus irmãos, que coisa linda, bom demais. Mas filho não é trabalho, é um patamar acima, é sacrifício. A gente se sacrifica por eles, e a gente só dá valor e entende os pais depois que a gente se torna pai. Dá trabalho porque é muita preocupação. A gente preocupa, né? Desde quando está bebezinho. Quantos bebezinhos aqui nessa igreja? A igreja é uma bênção. A gente se preocupa. Eu lembro que Mariana era pequena e eu morava a 12 quilômetros do meu trabalho lá em Contagem. E eu saía de carro cedo, pegava serviço 7 horas. Quando eu chegava no serviço, foi antes do Luiz Felipe nascer. A Mariana achou que ia perder o trono. E aí ela desenvolveu uma dor psicológica no abdômen. E a gente levou essa menina para fazer todo tipo de exame, meus irmãos. Até endoscopia com contraste ela fez, pequenininha, sendo exposta a isso. E a gente não achava o que era. Aí o Luiz Felipe nasceu. Patrícia colocou a Mariana para dar banho, para ajudar, dar mamar. Acabou a dor. Ela viu que ela não perdeu o trono, que ela tinha ganhado um amigo para desfrutar também do trono, um irmãozinho. É cuidar, meus irmãos. Hoje em dia, infelizmente, quantos pedófilos aproveitam de crianças usando o celular, usando o tablet, em joguinhos. Adultos entram naqueles jogos e influenciam e chamam nossos filhos para conversa. E por inocência, muitas vezes entram em armadilhas. Isso é muito perigoso. Dá trabalho monitorar, não terceirizar a criação. A responsabilidade de formar o caráter, de dar o exemplo, de incutir valores e princípios na vida dos nossos filhos, de impor limites, de corrigir, de instruir no amor, dá trabalho e cansa. Às vezes a gente perde noites de sono, Mateus? Mas é bênção demais, a Lalice no colo do Mateus. É tesouro, gente. Crise financeira, cansa, falta de gestão, compulsividade, falta de unidade nessa área entre casais. Muitas vezes eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu. Eu vivi muito tempo assim, e a gente não construía nada. A partir do momento que nós entendemos que o nosso dinheiro, que tudo era nosso, junto, a coisa fluiu. Por quê? Porque a gente precisa de caminhar nos princípios. Porque uma vez que a gente não caminha nos princípios, os princípios acabam nos quebrando.
Crise existencial, cansa. Falta de identidade própria. Muitas vezes se projeta no outro, no artista, em alguém que está fazendo, sabe, sucesso, alguém que está aí na mídia. Mas Deus tem algo especial e personalizado para cada um de nós. Crises espirituais. Às vezes a pessoa está sem força até para orar, cansada. Crises emocionais. Fatos que marcam a vida das pessoas. Perdas, lutos. Olha, a cada 43 segundos no mundo, jovens de 15 a 29 anos morrem por suicídio. A cada 43 segundos no mundo. Isso é muito sério, meus irmãos. Crise emocional, cansa. Enfermidade, cansa. Eu estou com meu ombro aqui, desligado a AM/FM. Eu rompi um ligamento. E às vezes, ao dormir, eu viro do lado do ombro machucado. Aí eu acordo, depois custa dormir. Acordo cansado. Eu me lembro, como eu disse, há 2 anos atrás, acometido do câncer. Aí retirei a próstata. Aí você fica 1 mês com a sonda. Aí vem os curativos. Cansa. Muita gente vai de médico em médico. E hoje a medicina, a gente sabe, apesar de estar tão avançada a tecnologia, está tão caro, tão difícil. As UAIs lotadas, postinho lotado, falta de medicamento. Meu Deus, cansa. O fracasso cansa. Às vezes, se você tentou o ano todo, chegou no final, apesar do seu esforço, da sua dedicação, você não foi aprovado em algo que você fez, algum concurso. Cansa. Sucesso cansa. Sucesso principalmente sem propósito. Fazer sucesso em algo que Deus não nos chamou para fazer, meus irmãos, nos dá um vazio muito grande. Você não vê sentido naquilo, apesar do sucesso. Quantos artistas aí, no auge do sucesso, em depressão. Religião cansa. Com dogmas, líderes abusivos, sistemas que escravizam, cobranças excessivas, relatório para tudo, ativismo também na religião, cansa. Até fazer o bem cansa. Como diz em Gálatas 6:9, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. É interessante que às vezes você faz o bem para alguém, ajuda 1, 2 vezes, mas às vezes você ajuda outra pessoa e deixa de ajudar aquela pessoa de alguma vez. Ali, aquela pessoa que você ajudou começa a falar mal de você. Eu já vivi isso, conheço pessoas que viveram isso e vivem isso. Por quê? Porque a ajuda inicialmente, depois vira obrigação. A gente precisa ter muito cuidado. Mas Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque na verdade, mais do que o que a outra pessoa responde, é aquilo que nós carregamos como essência. Porque Ele nos amou primeiro. Ele já nos deu tudo. Tudo que a gente precisa para ter, para fazer e para ser. O Senhor já nos deu. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Às vezes hoje, você chegou aqui arrastado, esgotado, no limite, tentando
disfarçar na aparência, mas a alma está prostrada, sorrindo por fora, chorando por dentro. E aí, vem o convite de Jesus. O convite de Jesus é para você e para mim. Não é para a pessoa que não veio, não é para aquela pessoa que está sentada ao seu lado, não. É para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado, é um convite universal para toda a raça, tribo, nação, classe social, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas, Ele nos ama. E Ele sabe, porque Ele vê o coração e sonda a nossa mente. Ele sabe aquilo que o nosso coração está carregando. Ele sabe o peso que nós estamos carregando, apesar de, aparentemente, demonstrarmos o contrário. Ele sabe. Por isso Ele faz o convite aqui essa noite. Para você, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que às vezes a gente quer um alívio de imediato. Muitas pessoas, infelizmente, ouvem falar de Jesus e dão de ombro. E aí vão buscar alívio nas drogas, no sexo, nos vícios, na pornografia. E o que acontece? Ao invés de ficarem livres do peso, recebem uma sobrecarga. Um alívio instantâneo, mas um peso permanente. O toque de Jesus na nossa vida é como receber os primeiros socorros. Uma pessoa acidentada, ela recebe ali o cuidado, o primeiro socorro. A ferida é limpa, depois passa-se o medicamento, se precisar dá ponto. Cura, libertação, restauração de casamentos. Muitas vezes, instantaneamente, a gente recebe isso. Por quê? É uma nova perspectiva. Você entrega a vida para Jesus, vem uma alegria incontida. Eu me lembro, quando eu me converti, meus irmãos, que alegria. Por quê? Porque eu era católico, apostólico, romano roxo. E aquilo que eu estava vivendo era um Deus vivo, que eu não precisava de intercessor mais, de um mediador mais. Era eu e Jesus, no secreto, a hora que eu quisesse, que eu precisasse. E eu entendi que era 24 horas, Jesus estava ali, pronto para ouvir. Aquilo me deu uma alegria muito grande. E aquelas dificuldades que eu tinha, eu compartilhava, abri o coração para Jesus. Quando a gente converte, a gente fica como uma criança, sincero, e depois a gente vai pegando umas manias de esconder as coisas, como se o Senhor não fosse onipotente, onipresente e onisciente. A gente não precisa esconder nada para o Senhor. Mas passou os primeiros socorros, tem uma outra etapa. Passou o alívio, tem algo a mais. Tem uma plenitude nos aguardando. Tem um lugar de descanso nos aguardando. Eu me lembro que quando a gente construiu nossa casa lá em Contagem, morava Mariana tinha nascido e a gente está num momento bem difícil, financeiro, estava morando com meu sogro. E aí eu recebi um dinheiro de um
de um sócio meu aqui em Uberlândia, que eu fui, falei, quando você tiver oportunidade, você manda. E mandou, e eu peguei aquele recurso. E aí minha avó falou, não, constrói aqui, parte da sua mãe, para evitar você pagar aluguel. Eu falei, então vou fazer isso. E aí, falei, vou construir, algo simples, mas... E aí comprei 4.500 tijolos, combinei com o pedreiro, iria começar na segunda, e os tijolos chegaram no sábado. Meus irmãos, quando eu olhei aquela montanha, eu falei, Senhor, eu tenho que guardar esses tijolos, porque eu estava no meio da rua. E aí eu acordei bem cedo, eu lembro, falei, eu vou acordar bem cedo antes do sol aparecer. E aí, meus irmãos, 4.500 tijolos, tinha um carrinho, meu avô, minha avó idosos. Aí eu peguei meu carrinho do meu avô e era 20 tijolos por vez para dentro. E aí eu lembro que era lá 8h30, 9h da noite eu terminei. Quando eu coloquei o último carrinho, me deu um alívio tão grande. Um alívio tão grande. Que eu tive que tomar remédio para dormir. Estava doendo tudo. Mas aliviou. Só que eu fui descansar 3 dias depois, que as dores foram sumindo, dor nas costas, dor nas pernas, dor no braço. Processo. Jesus nos alivia quando a gente vai. E a gente encontra o descanso quando a gente permanece nele. Quando a gente tem um relacionamento de intimidade com ele. A gente encontra o verdadeiro descanso. E aí vem o segundo convite. Pode projetar, por favor, aqui o jugo. Talvez vocês não sabem ainda, não viram o que é um jugo, o que é uma canga. Mas é isso. Lá na Palestina, o jugo era feito adequado para cada boi. Se levava o animal, tirava ali o tamanho e fazia o jugo. Às vezes treinava 2 pequenos, para que quando eles, na medida em que eles crescessem, eles já iam acostumando com o trabalho. Ou às vezes se colocava um boi já experiente e um outro menor. Só que aquele boi, olha lá, ali, entendam, Jesus ali, esperando a gente estar junto com ele. Por quê? Porque não é simplesmente tomar o jugo de Jesus, é caminhar com ele. Ele está nos chamando para uma conexão, lado a lado. Sabe por quê? Porque ele já viveu, ele já veio, ele já sentiu tudo que nós sentimos na carne. Ele não pecou, ele venceu. Ele venceu. Então, meus irmãos, quando a gente está com Jesus conectado, o jugo dele, nós vamos caminhando. Só que Jesus, ele nos chama para caminhar com ele, e ele diz, aprendei de mim. Porque na caminhada com o mestre, nós precisamos de aprender com ele. Manso e humilde de coração. É com esse professor que nós vamos aprender, meus irmãos. Gentil, inclinado à mansidão e à humildade. Ele nunca se impacienta com aqueles que são mais lentos para aprender e para responder. E jamais é intolerante com os que tropeçam. Tropeçou, Jesus está sempre com a mão estendida para você. Uma vez que você reconhece o seu erro, se arrepende e pede perdão ao Senhor. Ele está sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos levantar. Porque na verdade, meus irmãos, o sentimento de Jesus para nós
é como um pai que quer dar destino ao seu filho, vê-lo crescer e amadurecer, vivendo uma vida abençoada e plena. Mas ele não diz que nós não teríamos aflições, só que ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe, tudo que vocês estão vivendo aí, estão ficando cansados, porque está tentando levar no braço, na sua própria força. Eu venci, toma o meu jugo. Mas qual a vantagem? Eu tirar o meu jugo e pegar outro? Eu não vou estar carregando o mesmo peso? Não, porque o próprio Jesus responde: o meu é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque agora nós dependemos dele, nós caminhamos em conexão com ele, lado a lado com ele, e aí as coisas ficam leves. É descobrir a graça, meus irmãos, que é um favor imerecido, é viver essa graça. Então, se submeter ao Senhor, andar em conexão com ele, entender que se ele parou, eu devo parar, se ele foi, eu devo ir. Sabe a nuvem no deserto? Quando ela parava, todos paravam. Quando ela se movia, opa, vamos juntar o acampamento aqui, vamos. Por quê? Submissão, independência, proteção. Quando a gente se submete, quando a gente toma o jugo de Jesus, além de ser uma coisa leve, a gente está protegido. Porque então, muitos de nós desconectamos do jugo de Jesus, para viver as nossas vontades e os nossos desejos, fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, querendo um resultado mais rápido, e não os processos, se submeter aos processos que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque existe processo, meus irmãos. Não é de qualquer jeito, não é na hora que a gente quer. Crescer, cresce. Crescer dói. Lembra da sua adolescência? Sentia dor nos ossos. Crescer dói. O Senhor, Ele nos confronta. Por quê? Porque Ele quer que a gente cresça em qualidade. O jugo de Jesus, ele é leve, mas não é flexível. Ele é leve, mas não é maleável. Precisa de obediência, precisa de dependência, precisa de confiança. E não basta boa intenção, meus irmãos, porque Jesus se move por propósito na nossa vida. Ele quer levar cada um de nós a um propósito de vida que Ele tem para cada um. O descanso no Senhor, ele traz a alegria do desfrute. Muitas vezes a gente cai numa armadilha de murmurar por aquilo que não tem e esquece de desfrutar aquilo que Deus já nos deu. O descanso é um princípio do céu. Deus parou para desfrutar. O descanso de Deus, ele é a contemplação da sua obra. E Ele estabelece no Antigo Testamento o sábado, o Shabat, que era um dia de adoração, de descanso. E Jesus, em Marcos 2:27, diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ou seja, o descanso não é um dia, mas é um lugar. O descanso é em Jesus. O seu descanso está no Senhor. O seu verdadeiro descanso está no Senhor. Não está na sua conta bancária, não está no seu trabalho,
da sua casa confortável. O seu descanso verdadeiro está no Senhor. Por quê? Porque Ele vai acrescentar todas essas coisas. Nós estamos no ano da consagração. E quando nós consagramos, entendemos que tudo é dele. Tudo aquilo que eu falei desde o início que nos cansa. Casamento, filhos, trabalho, nós mesmos com nossas algumas atitudes. Nos cansa. Tudo isso, quando a gente consagra ao Senhor, se torna uma bênção, uma leveza. A gente desfruta de tudo. O segredo então é o quê? É descansar no Senhor. O segredo é o quê? Não somente ficar no alívio, de culto em culto, de célula em célula, de congresso em congresso, de oração em oração, não. Descansar no Senhor, tomar o jugo de Jesus e depender totalmente dele. Aí sim, nós vamos viver a plenitude que Deus tem para nós. Como eu disse no início, depende da sua fome. Porque uma vez eu cheguei com o meu casamento totalmente destruído aos olhos humanos, mas Deus tinha algo a fazer. E ali, no momento que eu participei, eu entendi que era a chance que eu tinha, a última chance, na verdade. E Deus fez a obra. As escamas dos meus olhos caíram. Por quê? Porque aquilo que eu ouvia, eu recebi para mim. Eu entendi que era eu que precisava de mudança urgente. Eu entendi que era eu que precisava liberar perdão urgente. E Deus fez o milagre, a restauração total e completa de um casamento que agora já são 35 anos e não é suportando, é desfrutando, que é o mais importante. Deus tem isso para todos nós, em todas as áreas. Por isso que naquele momento eu fui com toda a expectativa, com toda confiança e esperança no Senhor, porque eu estava muito sobrecarregado. Eu queria muito fazer da minha esposa feliz, eu não sabia como. Estou compartilhando uma área que eu entreguei realmente o jugo do Senhor e ali Deus fez a obra. Eu tomei o jugo dele. Mas a gente não pode tomar o jugo em certas áreas e em outras falar, não, Senhor, aqui eu resolvo, aqui é do meu jeito. Não, meus irmãos, nós somos integrais. E a palavra do Senhor no Salmo 37:5 diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No Salmo 127:2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. A gente perde sono, preocupado, e Deus não dorme, meus irmãos. Podemos dormir, no Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Finalmente, Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, quando nós trabalhamos, colhemos os nossos frutos. Quando nós confiamos, entregamos e descansamos nele,
colhemos o fruto do trabalho de Deus. E é isso que Deus tem para você. Colher os frutos do trabalho dele. Contemplar a obra que Deus está fazendo na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida que ainda não se casou, mas está te preparando para algo maravilhoso, algo sublime, uma família abençoada que você vai ter. Meus irmãos, nós precisamos de estar nesse lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Nós precisamos de estar nesse lugar de dependência, não somente de alívio. Jesus, o primeiro convite é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Descanso, o verdadeiro descanso está nele. Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu creio que muita gente aqui essa noite está cansada. O Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem vivido, do seu esforço. O Senhor sabe do seu cansaço essa noite. E Ele te convida. Toma o meu jugo. Não fica só no alívio. Mas o meu jugo é algo que permanece na sua vida. Uma leveza que vai permanecer. Vai ser natural, vai ser prazeroso você me obedecer. E a palavra do Senhor diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Um amor, um relacionamento de intimidade, uma conexão com o Senhor Jesus. E esse é o chamado que Ele faz para nós. Um Deus que está à direita do Pai, de toda a glória, de todo o poder, olhando para mim e para você, dizendo: vem, filho, toma o meu jugo, lança sobre mim toda essa carga que você está carregando, lança sobre mim, para você experimentar a leveza do Evangelho, a leveza do meu amor, do meu poder. Não fique ansioso, espere em mim, espere no meu tempo. Eu estou gerando algo para você na sua vida. Não atropele processos. Tenha certeza que eu estou com você. Uma vez que você tomou meu jugo, eu estou com você. Há uma conexão, uma unidade. É essa verdade que nós precisamos de viver, meus irmãos. Olha para dentro de você nesse momento e entenda as cargas que você tem carregado, sobrecargas. Entrega para Jesus, enquanto nós vamos ser ministrados por uma canção em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O primeiro passo é o alívio. Você que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento. Por isso eu te convido a repetir comigo uma oração. Senhor Jesus, esta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso eu me arrependo de estar carregando tantas cargas e tentando levar com a minha própria força. Mas hoje, nesse momento, eu me arrependo e confesso o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu livro, o livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança com o Senhor. Ainda de olhos fechados, você que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazê-lo nesse momento, não com emoção, mas com a razão, entendendo que você precisa desse alívio de Jesus na sua vida, eu te convido a levantar suas mãos para a gente orar por você. E se você um dia se desconectou com o jugo de Jesus e deseja reafirmar a aliança essa noite, te convido também a levantar suas mãos. Que essa seja uma verdade, meus irmãos, e realmente estejamos com o jugo de Jesus, todos nós, dependentes dele totalmente, para que a gente possa viver uma plenitude na nossa vida e os propósitos que ele tem para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Não esqueça, você visitante, de receber, de procurar um dos nossos amorosos e receber o presente. É simples, mas é de coração, uma forma da gente dizer que nós te amamos a sua vida. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações e unidade no Espírito Santo estejam hoje com você, com toda a sua família, até a volta de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe a sua semana, um beijo no seu coração.